vai ver nesta edição. MPT combate a pejotização e a descaracterização do contrato de trabalho. Nós temos muitas ações propostas em face de grandes hospitais e clínicas médicas, questionando justamente esse boom da pejotização. Saiba quais são os descontos no salário especificados no contra-cheque. Os principais descontos são o INSS, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o Vale Transporte. E na Agenda Cultural, uma entrevista exclusiva com os integrantes da Companhia G7 sobre o espetáculo Eu Odeio Meu Chefe. O propósito da peça é que os funcionários assistam a peça do lado do chefe, para justamente o chefe ver coisas que o funcionário não tem coragem de dizer no trabalho, mas que a gente fala na peça. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Pesquisa revela que os profissionais que fumam perdem 20% de cada dia de trabalho. Isso porque, com as limitações impostas pela lei antifumo, o fumante precisa se afastar para satisfazer o vício. A reportagem é de Rafael Silva. Os males do cigarro já são conhecidos por boa parte dos brasileiros. Falta de disposição, câncer, enfisema pulmonar, esse tipo de coisa. Pode trazer o câncer, né, e outras doenças oportunas, assim. Problemas cardiovasculares, problema também de pressão alta. Este médico confirma, o cigarro é um dos principais inimigos da saúde. O cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias. As substâncias do cigarro são extremamente nocivas. E o cigarro tem um complexo de substâncias que a gente chama de alcatrão. E essas substâncias são substâncias que podem provocar câncer, né? O tabagismo, ele acomete muitas doenças do aparelho respiratório. A doença mais comum chama-se DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva crônica, que seria uma mistura de bronquite crônica com enfisema. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que 12% dos brasileiros com mais de 18 anos são consumidores de cigarros, que matam mais de 200 mil pessoas por ano. E mais, 37% dos casos de câncer no Brasil estão relacionados ao tabagismo. Uma pesquisa realizada recentemente afirma que empregados fumantes rendem até 20% menos do que colegas não fumantes. Isso porque cada cigarro consome cerca de 15 minutos da jornada de trabalho. Maralise fuma cerca de 10 cigarros por dia há 13 anos e diz não ter vontade de parar. Porque mesmo sabendo que o cigarro faz mal, eu me acalmo quando eu estou nervosa. Quando eu estou com fome, a fome passa. Ela conta que o cigarro não prejudica seu trabalho, mesmo uma pesquisa apontando que fumantes rendem 20% menos. Não me atrapalha, porque que eu não fumo quando eu estou trabalhando. Eu só fumo nos intervalos, no almoço e à noite quando eu estou em casa. Para diminuir os impactos causados pelo tabaco, o governo federal endureceu a lei antifumo. A partir de dezembro, a propaganda de cigarro nos pontos de venda será proibida. Os fumódromos deixarão de existir e fumar em recintos coletivos não será mais permitido. Segundo a lei, recinto coletivo é o local fechado de acesso público, utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Bares. Não é mais permitido fumar naquela área aberta. Agora, para um bar, um restaurante, ter um local para o fumante, ele vai ter que fazer um isolamento que não permita, mediante parede e janela, ambos ou um ou outro, que não permita a fumaça adentrar no recinto de uso coletivo dos não fumantes. E você, fuma? Então preste atenção. O Dr. Paulo Feitosa tem um recado. Qualquer pessoa que fuma tem essa condição, pode parar de fumar. A primeira coisa é querer parar de fumar, isso é fundamental, né? Ninguém faz ninguém parar de fumar se aquela pessoa não quiser. Então procure ajuda médica, o seu médico vai saber como encaminhar o teu caso. E é uma oportunidade também de se avaliar clinicamente, porque o fumante ele adoece mais, o pulmão, o coração, o organismo como um todo. Você
Você sabe o que é pejotização? É quando há contratação de pessoas físicas como se fossem pessoas jurídicas, prática considerada terceirização ilegal. Nesse caso, é utilizada a figura da pessoa jurídica para encobrir uma verdadeira relação de emprego, situação comum principalmente na área médica. Com o objetivo de garantir a efetividade da legislação trabalhista, o Ministério Público do Trabalho vem enfrentando a questão. Veja na reportagem. A pejotização é um termo que ainda é pouco conhecido, mas que tem se feito presente em várias áreas profissionais. A expressão vem da junção das letras iniciais de pessoa jurídica e é utilizada para designar uma situação onde há contratação de pessoas físicas como se fossem empresas, prática considerada terceirização ilegal. O Ministério Público do Trabalho vem combatendo o fenômeno com ações relevantes, principalmente na área da saúde. Nós temos muitas ações propostas em face de grandes hospitais e clínicas médicas, questionando justamente esse boom da pejotização, ou seja, a troca de profissionais que deveriam ser empregados, contratados como empregados e são contratados como pessoas jurídicas. Isso é uma forma de burlar a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. O empregado se sente atraído por achar a proposta mais vantajosa financeiramente e o empregador opta por esse tipo de contratação para fugir dos encargos trabalhistas. Nós temos duas situações. Há trabalhadores que sabem que ao constituírem uma pessoa jurídica como condição para trabalhar em determinado estabelecimento é fraude e há trabalhadores que não sabem que isso representa uma fraude. O trabalhador, em verdade, quando ele recebe essa proposta, essa condição de constituir uma PJ, a primeira coisa que ele pensa é se inserir no mercado, né? Se inserir no mercado, eu preciso daquele emprego, então eu vou me submeter a essa situação. Ou eu preciso constituir uma PJ como condição para permanecer no mercado de trabalho. Muitos profissionais se sentem lesados por esse tipo de contratação. De acordo com a presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, Valdelice Teodoro, a pejotização tem sido expressiva na área de radiologia. O Conter recebe muitos e-mails, muitas reclamações que os profissionais encaminham aqui para o Conter, reclamando do excesso de carga horária, o salário deles, que dentro dessa pejotização tem sido abalado, né? Além dos direitos trabalhistas que eles perdem. O Paulo é técnico em radiologia e teve que ceder à contratação de pessoa jurídica para conseguir entrar no mercado de trabalho. Bem, a minha trajetória em radiologia, eu tenho 10 anos formado nessa área. Dos 10 anos, 2 eu fiquei fora, tentando entrar no mercado como pessoa física. No entanto, não conseguindo, eu tive que me render à pessoa jurídica. O trabalhador, quando ele é contratado como pessoa jurídica em fraude, né, quando ele realmente não é uma pessoa jurídica, e sim ele está sob o rótulo de pessoa jurídica, porque ele é um verdadeiro empregado, ele perde todos os direitos trabalhistas previstos tanto na Constituição da República como na CLT e na legislação trabalhista esparsa. Vou mencionar alguns exemplos: FGTS, férias, 13º e vários outros benefícios. A pejotização ilegal traz prejuízo direto para a sociedade. Contribuições que poderiam ser convertidas em serviços para a população acabam não sendo recolhidas. Um exemplo dado pela procuradora é o recolhimento do FGTS. A partir do momento que o trabalhador deixa de recolher FGTS, muito embora ele seja um empregado, ele teria que que recolher, contribuir para o fundo de garantia, e ele não recolhe, isso há um prejuízo direto para a sociedade, porque o FGTS é utilizado para a construção de saneamento básico, construção de casas populares. Segundo a Procuradora do Trabalho, para que um profissional da área de saúde ou até mesmo um médico adquira contrato com uma pessoa jurídica, é preciso que ele abra o próprio negócio e tenha formação para isso. E o médico,
Por exemplo, que não queira ser um empregado, ele pode sim trabalhar como pessoa jurídica, mas para isso ele tem que trabalhar no seu consultório próprio, utilizando o material dele, gerindo, administrando esse consultório dele com a sua secretária, com o seu corpo clínico. Então, ele passa a ser uma pessoa jurídica verdadeira. O curso de medicina em si, nem a residência médica, eles não abordam esse tema de gestão de clínica. Então, eu tive que buscar um conhecimento extra no curso que eu fiz de gestão de clínicas na área de saúde, e apoiado ainda, eles abordam a parte de consultoria, então, em várias áreas. Então, para poder abrir essa empresa de uma forma mais correta. A seguir, saiba quais são os descontos no salário especificados no contra-cheque. A gente volta já. Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, os descontos no salário só podem ocorrer com base em adiantamentos ou quando autorizados por lei e acordos coletivos. Mas, infelizmente, nem todos os trabalhadores sabem decifrar os descontos que são especificados no contra-cheque. Todo começo de mês é assim. Contra-cheque na mão, sorriso no rosto e muita atenção. No 5º dia útil, eu recebo meu salário em contra-cheque e sempre antes de assinar eu confiro tudinho para ver se o salário está normal, o desconto, passagem, vale transporte. E guardo também porque sempre é um documento que no futuro eu vou precisar, que de repente queira comprar uma casa, um carro. E olha que o Valmir está certinho, viu? Conferir o contra-cheque é mesmo muito importante. E quem garante é este contador. É muito importante você guardar o contra-cheque, é uma prova que você tem de vínculo trabalhista, para cálculo, para saber se está correto o valor ou não. Para a segurança da empresa e para um conhecimento do empregado, é interessante que tenha um recibo, um contra-cheque, discriminando na coluna de créditos, outra coluna de débitos, para que o empregado possa ter ciência daquilo que ele está recebendo e daquilo que está sendo descontado do salário dele. Isso vem no artigo 464, existindo também no parágrafo único do artigo a possibilidade de que o comprovante de depósito em conta bancária do salário ele serve como um contra-recibo. Segundo a CLT, os descontos no salário só podem ocorrer com base em adiantamentos ou quando autorizados por lei e acordos coletivos. Os principais descontos são o INSS, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o Vale Transporte. Mas será que decifrar, entender os descontos é uma tarefa simples? Eu trouxe aqui um modelo de contra-cheque para saber se as pessoas conseguem interpretar os abatimentos mais comuns. E o resultado você confere agora. INSS. Você sabe o que significa essa sigla? Não. Sabe? Não sei. Não faço nem ideia. O significado é o Instituto Nacional do Seguro Social. Como o próprio nome está dizendo, é um seguro para o cidadão, para a sua aposentadoria. É como se fosse uma poupança forçada que o governo faz para no futuro, quando tiver idade ou invalidez, ter que se aposentar, o governo ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Você sabe o que significa essa sigla aqui, IRRF? IRRF não. Tem ideia. Só INSS e DSR. Imposto de Renda Retido na Fonte, seria isso? O significado é Imposto de Renda Retido na Fonte. Ele é retido diretamente na fonte do cidadão e vai para os cofres públicos que servem para o planejamento do governo, para obras, e só está obrigado a pagar quem ganha acima de R$ 1.787,78. O Vale Transporte que vem aqui no contra-cheque é um desconto ou um benefício? Eu acredito que acaba sendo um desconto e um benefício. Ele é considerado os dois, ele é um benefício e é um desconto também. Por quê? Porque o empresário tem o direito de descontar 6% do salário a título de Vale Transporte. Ainda de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento de salário deve ser efetuado com recibo. Não existe nenhuma punição prevista na CLT para quem não entrega o contra-cheque, mas é uma questão de segurança do empregador para que ele tenha contabilizado, ele tenha guardado tudo aquilo que foi pago para
aquele empregado durante o contrato de prestação de serviço. No próximo bloco, tem comédia na nossa agenda cultural. A dica é a peça Eu Odeio Meu Chefe, da Companhia de Teatro G7. A diversão é garantida. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. E eles estão novamente no Trabalho Legal. Primeiro, falamos sobre o espetáculo Como Passar em Concurso Público 2, uma peça pra lá de divertida. E agora, que arte será que os meninos da Companhia de Teatro G7 estão aprontando? Eu saí do estúdio e fui atrás de respostas. Até onde eu sei, o novo espetáculo se chama Eu Odeio Meu Chefe. Vamos ver? Do estúdio diretamente para o palco. E a nossa agenda cultural de hoje é quase uma homenagem a um quadro que a gente tem aqui no nosso programa chamado Recado para o Chefe. Ao meu lado estão os integrantes da Companhia de Comédia G7. Muito obrigada pela segunda participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui, Marcelo. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigada. E o assunto de hoje é Eu Odeio Meu Chefe. É isso mesmo, de onde surgiu a ideia de escrever esse espetáculo? Engraçado, esse espetáculo, estávamos em cartaz em São Paulo e a gente notou dentro do nosso meio teatral em que a nossa empresa começou a ter vários funcionários e começou a surgir esse lado hierárquico de chefe, de patrão, de ordem, aquela coisa. E a gente começou a perceber, poxa, será que os nossos funcionários, eles gostam mesmo da gente? Ou será que eles nos odeiam, né? E aí, nessa brincadeira, surgiu esse tema do espetáculo Eu Odeio Meu Chefe. E um de nossos funcionários, uma vez, ele fez uma brincadeira e colocou Eu Odeio Meu Chefe num cartãozinho dentro do cenário aonde só nós que estávamos atuando vimos isso. A gente falou, cara, isso aqui é uma sacada boa. Olha. Por que não fazer um espetáculo com esse tema? E aí a gente começou a desenvolvemos o espetáculo e hoje temos o Eu Odeio Meu Chefe. A gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o recado para o chefe, né? A nossa equipe vai às ruas e as pessoas falam o que quiserem para os chefes, né? E tem muita gente que odeia o chefe mesmo. Vocês provavelmente fizeram um laboratório, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. As pessoas realmente odeiam os chefes? Com certeza. Inclusive, esse negócio de dar recado para o chefe, o propósito da peça é que os funcionários assistam a peça do lado do chefe. Para justamente o chefe ver coisas que o funcionário não tem coragem de dizer no trabalho, mas que a gente fala na peça, entendeu? Que o chefe tem que se colocar no lugar dos outros, tem que aprender a ouvir, né? Não é ficar só dando ordem, delegando, entendeu? Ele tem que participar da empresa, enfim. Tem várias situações que a gente coloca no espetáculo. E assim, a maioria, tem uma hora que a gente pergunta para a plateia, se você odeia seu chefe, grite bem alto, eu odeio meu chefe. Aí é 90%. Eu odeio meu chefe! E agora, se você ama o seu chefe, grite, né, bem alto. Aí sempre tem um outro, eu amo meu chefe! Sozinho, né? E se você não gritar, é porque você é o chefe, né? Opa, ou seja, é porque é o chefe. Então, assim, geralmente o povo tem esse negócio de não gostar do chefe, né? Mas não quer dizer também que, às vezes, isso tenha significado, esteja certo, né? Porque tem muito chefe que é bom e, mesmo assim, o pessoal não gosta dele. Tem chefe que realmente merece esse ódio. É uma espécie de rivalidade do bem, né? Uma brincadeira, assim. Não é que você odeie e queira o mal da pessoa, mas sim aquela coisa assim, poxa, eu gostaria de ser o chefe, né? Não ter um chefe. Com certeza. Agora, bom, eu gosto de você, viu, chefe? Mas eu juro que na hora do espetáculo eu vou gritar. Aquela hora que antes de cortar, né? Gente, não era pra contar, poxa. Brincadeira, né? 10 convites aqui, né? Pra pessoal lá do trabalho, né? Poxa, brincadeira, hein, Eduardo? Agora, falando um pouquinho sobre todos os espetáculos de vocês, vocês atuam, dirigem, produzem. Tem um chefe entre vocês aqui ou não? Aqui todo mundo faz tudo literalmente. Deixa o chefe falar, então. Fala aí. Não, aqui todo mundo faz tudo, os quatro, né? A gente só divide em algumas áreas, mas a deliberação é os quatro. E isso, às vezes, nem é bom você ser o seu próprio chefe, porque se você for uma pessoa muito exigente e muito chata, você vai ser o chefe dessa forma, né?
Mas funciona pra gente, nesse sentido funciona. Inclusive a gente acabou de gravar o DVD desse espetáculo, Eu Odeio Meu Chefe, aqui no Teatro Marista em Brasília. E daqui a pouco vai estar disponível aí pro Brasil todo. E é engraçado que esse espetáculo é o mais vendido para empresas no final de ano. Porque ele passa um recado muito legal e a gente consegue transmitir esse recado de que você tem que transformar o seu ambiente de trabalho num lugar onde todos tenham a oportunidade de se expressar, de falar, de ter uma opinião, né? O pessoal reclama muito disso, de que é só mandado e não pode colocar algum toque pessoal no trabalho e enriquecer o trabalho de alguma forma. A gente percebeu isso. Agora, bom, falar um pouquinho com o Benete. Hoje o Benete está calado aqui, está falando pouco, né? Estou aqui escutando aqui de longe. Tá certo. Agora, vocês têm uma certa... Porque não é só comédia, não é comédia por comédia, não é simplesmente fazer rir, né? Sempre tem uma mensagem, tem uma crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acredito que seja o diferencial da companhia. Eu acho que a gente procura conversar, dialogar com a nossa plateia. E a gente tem observado, por sermos os autores das nossas peças, que a gente tem que atingi-los com temáticas atuais. Então, o teatro feito dessa maneira favorece que a gente consiga se comunicar com todo mundo, porque o nosso público ele tá variando com a temática, né? Então, a gente aborda um assunto atual como fitness, no espetáculo Casais Felizes Emagrecem Juntos. Quer dizer, e é um tipo de espetáculo que leva muita gente para o teatro que não vai ao teatro. Eu acho que essa é uma qualidade nossa, de levar um público que não está acostumado a ir ao teatro, popularizar o teatro. A gente queria assistir um pouquinho do espetáculo. Posso dar uma prévia aqui para os nossos telespectadores? Pode. Só porque é você. Ah, que coisa boa, tá vendo? Roda aí. É doido, é? Bom, parabéns. Eu confesso que eu assisti Como Passar em Concurso Público 2, adorei. Recomendo, olha lá, o Boca a Boca, já recomendei a vários amigos. Gente, parabéns mesmo. E esse eu quero assistir também. Qual que está em cartaz agora? Semana que vem estaremos em cartaz com Casais Felizes Emagrecem Juntos, que é o nosso espetáculo que quem assistir emagrece 5 quilos e quem não assistir engorda. É incrível, incrível, incrível. Bom, eu tô aqui com certeza, tá, gente? Semana que vem, garantido. E tem também no nosso stand-up no sábado também, às 21h30, o stand-up chama-se Na Prática, a Teoria é Outra. Exatamente. Um projeto novo, né? Esse stand-up acabamos de estrear, então assim, é um desafio para a companhia. Sair do meio peruca, figurino, interpretação, por uma coisa de cara limpa e só mais a oratória. A gente só se veste de mulher mesmo assim de noite, na rua, no conique ali, quando tá caminhando assim na rua. Aqui, nesse espetáculo, ninguém vai se vestir de mulher, porque ele ficou tão bonitinha de Índia, gente. Só uma gracinha de Índia. Se você ainda não viu, não perca essa oportunidade. Para quem quiser assistir o espetáculo ou mesmo contratar, vocês dizem que empresas contratam também, como é que as pessoas entram em contato? Pode entrar no nosso site, né? Dar uma pesquisada lá, tem a parte de eventos, tem a parte do histórico do grupo, tem a nossa agenda. E aí ali você cadastra seu e-mail e fica sabendo todas as informações possíveis aí para você levar o G7 aí para casa e para saber a nossa agenda. E qual que é o site, www.g7comedia.com. Entra lá, dá uma olhadinha e contrate a gente. A gente tá em promoção aí, qualquer 15 mil a gente faz aí festa de aniversário, qualquer coisa. Maravilha. Vocês querem mandar uma mensagem para os nossos telespectadores? Sim. Para você que está aniversariando hoje, parabéns, feliz aniversário. Queria agradecer todo mundo aí do programa Trabalho Legal, tá certo? E dizer que eu prezo muito o programa, eu acho muito legal. E principalmente nos anos que eu tinha o meu trabalho legal, eu olhava muito. E aí eu queria alcançar esse status que eu tenho hoje. Muito obrigado. Hoje seu trabalho é legal, legal. Né? Você vive de teatro? Sim. Opa, coisa boa.
Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou fã de carteirinha. Estarei aqui no próximo final de semana. Afinal, eu não quero engordar 5 quilos. Quero emagrecer 5 quilos. Verdade, tem que viver. Se eu trouxer 2 amigas, eu posso emagrecer 15? Opa! Não, que divide por elas, entendeu? Não é justo você emagrecer sozinha todinha. Então tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Muito obrigado. E se você curte o Trabalho Legal e deseja conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com um pouco mais de arte. Vamos de Eu Odeio Meu Chefe, da companhia G7. Tchau. Mandou chamar? Eu vou chupar seu sangue, Rané! Eu vou chupar seu sangue, Rané! E aí, Rané? Gostou da minha nova fantasia? Senta, delícia, gostei. Isso, levanta a perninha direita, vai. Pode. Levanta a direita, vai. Isso, gata.